Bem-vindos ao nosso primeiro Vida em Código IA, reprogramando o futuro da saúde. Quando a gente começou com esse projeto, muita gente falou, mais um podcast sobre IA na medicina. Só que a gente vai tentar trazer de maneira prática o que dá para você colocar na sua vida, e não teorias que estão muito longe do seu dia a dia. E eu vou começar apresentando quem são as estrelas do nosso podcast, porque eu sou só um facilitador aqui. Primeiro, Dr. Rafael Brandão. Dr. Rafael Brandão, bem-vindo a esse projeto maluco que a gente começou. Obrigado, Maurício. Obrigado por deixar fazer parte desse projeto maluco. Fala um pouquinho de você pra gente, para o pessoal te conhecer. Meu nome é Rafael Brandão, sou oncologista, médico oncologista e gosto de tecnologia. Tento acompanhar um pouco inteligência artificial, tecnologia de maneira geral. Eu morei um tempo em Boston, onde aprendi a programar um pouquinho. Fala, em Harvard, pode falar, não seja humilde. Fiz meu fellow em Harvard. E hoje minha vida é praticamente assistencial. Vejo o paciente todo dia, toda hora, todo momento. Mas nas horas vagas eu estou sempre conversando com você, por exemplo, sobre tecnologia. Gente, vocês vão aos poucos conhecendo melhor essas figuras aqui, mas é um médico oncologista que sabe programar em Python, só para vocês entenderem do que a gente está falando. Também com a gente o doutor Indianara Brandão. Bem-vinda. Obrigada, Maurício, pelo convite. Uma honra estar aqui. Convite não, que a ideia surgiu junto, Nossa, né? Mas me conta também um pouquinho para o pessoal te conhecer. Certo. Então, eu sou Indianara. Eu me formei em medicina, fiz clínica médica e hematologia. Ao longo da minha caminhada, acabei entendendo que não deveria só cuidar de uma doença. E aí eu comecei a estudar mais sobre os pacientes em si, né? O todo, né? Que eu costumo dizer hoje. E o olhar hoje é muito mais focado em cuidar integralmente do paciente, olhando o que ele pode melhorar para conseguir maior longevidade, maior performance e principalmente focado no paciente oncológico. A IA veio para me ajudar muito no sentido de facilitar as buscas, as pesquisas, para poder aprimorar cada vez mais o meu atendimento, minha prática médica. Mas não programo, não faço programação nenhuma. Para deixar claro, né, a doutora Indianara cuida muito de longevidade, é muito oncológica, mas não só oncológica, eu sou paciente dela e ela tem me ajudado a melhorar a minha performance aí no dia a dia. Bom, vamos falar um pouco, né? Eu sou o Maurício, eu sou um marqueteiro metido a entender de IA, estou estudando cada dia mais, e a gente veio aqui tentar sempre trazer novidade que está acontecendo e traduzir para o nosso dia a dia. E a primeira coisa que eu queria falar no nosso primeiro podcast é sobre uma tecnologia, não sei se eu posso falar assim, um tipo de exame que chama OncoSeq. E aí a gente vai falar um pouquinho dele para vocês entenderem do que a gente está falando aqui. Doutor Rafael. Então, o OncoSeq, a história é interessante. Tem um congresso americano de oncologia, todo ano, todo oncologista vai, agora online dá para fazer remoto também, mas... E acontece sempre em julho. E eu descobri que tem uma ASCO, que é a sigla do American Society of Oncology, no Oriente, na China e no Japão, só para eles. Fechado. Meio que tudo pode abrir, mas é basicamente isso. O nível de publicação deles é muito superior à quantidade do que é nos Estados Unidos e Europa. E aí eu assistindo da minha casa essa ASCO. Havia uma aula específica que falava de testes que se chamam Multi-Cancer Early Detection, que são testes que você vai acabar fazendo exame de sangue e detectar o tumor alguns meses antes que o tumor apareça numa imagem, por exemplo. Tipo uma ressonância. Tipo uma ressonância. Ressonância de corpo inteiro já era alguma coisa que já tem mais estudo, já é mais antigo, e nos Estados Unidos já estava crescendo bastante. Depois eu vou querer falar disso, tá bom? Depois, uns 2, 3 anos atrás, surgiu mais, talvez, a gente conversou na época, Grail, que é um teste uma companhia chamada Grail, um teste chamado Gallery, que ele faz uma biópsia líquida e procura DNA tumoral circulante. Vamos parando e eu vou ser aqui a tecla SAP
para os leigos como eu. Então, fala um pouquinho, o que é biópsia líquida? Exame de sangue. É o exame de sangue. Bom, é isso. É isso. Biópsia líquida é o exame de sangue. Tiramos sangue. Aí, quando o Grail veio, eu falei, putz, isso vai explodir. Enfim, teve uma baita briga no mercado. Eu conheço o vice-presidente, o CMO, o chefe médico deles, era contemporâneo na época que eu morei nos Estados Unidos. Mandei um e-mail para ele me conectou. Eles não têm interesse nenhum de vir ao Brasil. Foi essa a resposta, porque não tinha um braço. Não tem braço. Ou seja, a demanda é tão grande nos Estados Unidos que não vai olhar para... Então custa $1.000 lá. E aí, eu, procurando outros testes, aí eu achei esse chinês que havia desenvolvido um muito mais barato, infinitamente mais barato. Onde ele, através de marcadores tumorais, proteínas que o tumor expressa, ele pega aquele resultado e ele testou em muitos pacientes, China, né? E fez um algoritmo, treinou com machine learning esse algoritmo, e ele melhorou a sensibilidade e a especificidade do exame. Isoladamente, por exemplo, você pega um marcador tumoral, um CEA, tem 20%, 30% de sensibilidade, capacidade de detectar doença. Com essa tecnologia, sobe para 70%. Esse é um exame que, de maneira geral, tem 60% de sensibilidade, ou seja, de detectar doença, mas tem 92% de especificidade, ou seja, se pegar a doença, é doença mesmo. Então tem 7% de falso negativo só. Positivo. Falso negativo. Tá. Ele quando pega a doença, doença mesmo. É doença mesmo. O valor preditivo positivo dele é muito alto. Então, aí eu vi esse exame, mas sempre tem, na ciência, a gente sempre discute assim, tá bom, mas é os argumentos que a gente vai treinando e vai aprendendo. Isso é na China. Será que a população da América do Sul, do Brasil, vai ter a mesma coisa? A maioria das vezes óbvio que é igual, mas tem coortes que são validadas. E aí ele fez 7 coortes recentemente, uma no Japão, na China, 2 nos Estados Unidos, e Brasil, estávamos nós ali no meio, com 200 e poucos pacientes colocamos. E isso virou uma apresentação oral na ASCO, na ASCO dos americanos, mesmo, no último do meio do ano. E semana passada foi publicada na Nature, esse paper. Vamos dar um pause antes da gente falar da Nature. Doutor Indianara, do ponto de vista de longevidade, como é que a gente olha para esse tipo de exame? Eu sou suspeita, né? É uma coisa que eu gosto. É mais uma ferramenta que a gente tem em mãos para poder fazer detecção precoce, né? Então, além de tudo que a gente já sabe que tem, e a questão do custo, desse valor, da especificidade, então ele me ajuda na questão da prevenção, com isso eu consigo viver mais. Então, além da gente ter mais ferramenta, então é aquilo, aquele check-up anual, porém agora eu tenho mais dado, que vai me direcionar melhor. Então, amplia muito mais o leque de exames, de ferramentas, né? Precisão, de coisas do tipo. Tem algum caso, assim, que já apareceu com você, cuidando num check-up normal e apareceu... Já apareceu uma alteração. Ele faz um risco, né? Então, de baixo, médio e alto risco de ter. E era uma paciente que estava com linfoma. Né? A gente viu que estava médio para alto, se eu não me engano. Ficou ali no intermediário, já alto, né? E aí fomos atrás de fazer exame de imagem. Então a gente fez uma ressonância de abdômen pélvico. Tem câncer de rim, tem alguns casos. Tivemos bastante casos. Então nós já saímos aqui da teoria da IA para a prática aqui no Brasil. Sim. Que legal. Então foi bem bacana. E aí dentro disso aí, eu vi semana passada, sai o paper na Nature. Saiu esse paper na Nature que eu sabia que havia sido submetido. É muito complicado publicar na Nature, muito difícil. Conta um pouquinho do que é a Nature para nós aí. A Nature é a principal revista de ciência do mundo, né? É um grupo, tem revistas específicas e a gente publicou na parte de Precision Medicine. Então, que é uma das mais famosas deles, assim. Então, foi muito importante isso para validação do teste, porque você me conhece bem e sabe, para você
para vender um produto, falar um teste, falar um exame, tem que ter muito cuidado aqui nessa hora. Porque eu não posso prometer para a pessoa que ela não vai ter câncer se o exame vier negativo. Ou é a cura do câncer, ou descoberta. Isso é charlatanismo puro, falar isso. Mas eu precisava de dados e eu precisava de validação aqui no Brasil, também dados do Brasil. E eu acho que esse paper veio nos trazer isso. A um preço, a um custo que não é de $1.000, né? Um preço. Podemos falar do preço? Em torno, mais ou menos, de R$1.500, R$2.000. Tudo, né? Todo o processo, assim. E a ideia ainda é trabalhar para diminuir esse valor. Ainda. Porque na realidade, né, é possível utilizar, mas assim, a gente ainda está longe do grande público, né? Ainda está limitado, mas qualquer nova tecnologia começa cara e depois, à medida que vai usando, vai barateando. E o interessante é que o Mau Mau, que é o principal publicador, né, que é o autor... O Mau Mau não é apelido de Maurício, vamos deixar claro, é o chinês. É o chinês. E a pesquisa dele é focada principalmente em países que não têm condição financeira. Eles conseguem lá na China a custo de $25. É infinitamente mais barato que aqui. No Brasil a gente não consegue esse custo, mesmo espremendo. Talvez agora, com a maior quantidade, enfim, tem que... E outra, eu e mais duas pessoas que estavam fazendo isso, né, basicamente. Não tem um time. Agora as coisas devem... Empresa robusta. Empresa robusta, né? Mas foi uma publicação importante para mim, assim, né? Na minha carreira foi o paper de maior impacto da minha carreira. E eu já publiquei bastante, então na Nature foi uma coisa importante. E mais do que, né, impacto na sua carreira, eu acho que para a gente abre portas, né? Para a gente... Pessoas comuns abrem portas. Eu já fiz, né, com vocês esse teste. Não apareceu nada, então... Né, não é que não tem nenhum risco, mas é uma coisa bacana e é uma coisa que eu tenho, né, perturbado todo mundo na minha casa para fazer e a turma ainda está meio fugindo, mas a gente vai levar a turma toda para fazer, né? As pessoas têm um pouco de... lá em casa foi mais falta de tempo, mas eu escuto algumas pessoas falando quem procura acha, né? E aí, só fica doente quem faz exame. Só fica doente quem faz exame. Mas isso do latino é engraçado isso. Porque no americano é completamente diferente, por exemplo, o raciocínio. Ele quer encontrar algo para que ele consiga correr na frente e tenha alguma coisa para fazer. Ou se não tiver nada para fazer, ele vai se organizar a família dele. Um pensamento planejador. Diferente um pouco. Legal. E aí, conta só um pouquinho para a gente, né, como é que a IA é aplicada nesse caso. Porque a gente está falando do exame de sangue, né? E a gente veio aqui falar de IA só para deixar claro aonde que a IA entra nesse exame de sangue. Ele é um algoritmo, que ele acerta o algoritmo para aumentar a sensibilidade e a especificidade. Treinando, pegando pacientes que têm câncer, pacientes que não têm câncer, e vai ensinando o algoritmo a pensar. E com isso ele conseguiu dobrar, na verdade triplicou a especificidade e dobrou a sensibilidade desse algoritmo. É meio que um conjunto de coisas dão uma cor específica, daria um resultado específico. E quando a gente fala que é um trabalho de machine learning, ele vai ensinando mesmo, ele vai falando, olha, esse paciente tem câncer. Tinha isso. Tinha isso. E vai indo, o algoritmo vai sendo construído. E aí essa LLM, vamos dizer assim, né, a ferramenta de inteligência artificial, ela melhora cada vez mais que ela consegue trabalhar com essa base proprietária dela. E aí eu queria que se explicasse um pouquinho essa diferença, né? Porque a gente pensa numa inteligência artificial, o ChatGPT. Só que ele busca uma base que é aberta, que é para todo mundo. Então ele vai olhar... Tem uma amiga minha, né, que por acaso está aqui por perto, né, que pegou o resultado do exame e jogou no ChatGPT, basicamente. E ficou olhando para aquele negócio sem entender muito. E aí eu falei, vamos tomar cuidado com isso, que eu acho que é um outro assunto que a gente pode falar daqui a pouco, mas não agora, porque tem muita ferramenta aberta, né? O ChatGPT vai buscar um monte de informação que estão na internet. Tem coisa séria, tem coisa que não é séria. E nesse caso é uma base proprietária. Vamos pegar um outro caso de uma base proprietária, porque eu tenho falado muito dela para médicos
e não são todos que conhecem. E aí, eu vou começar pela doutora Indianara, né? A primeira vez que eu ouvi falar disso foi com vocês, e que é a Open Evidence. E eu queria que você me contasse um pouquinho como é que vocês usam esse negócio aí. Então, a gente, o Dr. Rafael, criou meu, como se fosse meu algoritmo, meu robozinho. Não, a Open Evidence é um site específico que é aquele que é laranjinha. Ainda não usa muito. Ah, sim, não, tô confundindo. Tem Eu uso outro. sim para pesquisa, para artigo, É esse. É esse, desculpa, É esse. confundi total. Esse é um... A gente corta esse pedaço. Vamos voltar ele aqui e a gente corta esse pedaço. Pode, não Mas tem problema. ela é uma... Mais confiável. Não, ela é uma inteligência generativa, né? Não, ela é vendida que é para médico, porque tem lá o New England Journal lá. Não, ela é para médico. Só que se você pergunta alguma coisa, e ele vai te incentivando a perguntar. Sei lá, quero saber tratamento... Não, é imbatível. Essa é imbatível. Lá, do sono, que a gente tava falando, tratamento medicamentoso do sono, que não é suplemento. Aí tá lá, insônia. Aí vai te buscando e vai te dando as opções mais. O que você quer saber do insônia? Então são fontes mais confiáveis. Mas talvez que para paciente leigo não seja tão fácil de entender. Pro pelo que eu médico, sei, é uma baita fonte. precisa de CRM. Acho que não. Precisa. Não, Você pode até colocar algum lá, mas precisa. Não. Precisa. Eu dei uma estudada no assunto. Primeiro que, no momento, eles não estão nem abrindo para novos usuários, porque eles não estão com os servidores dando conta. Eu entro toda hora. Você mano. já tinha cadastrado. Não, mas eu testei esses dias com outro e-mail, porque eu queria saber isso. Não tem essa, eles não é regulamentado ainda. O CFM não conseguiu regulamentar. É uma das discussões que estão tendo. Bom, eu não vou discutir porque você testou, mas a semana passada, uma médica amiga minha testou e não conseguiu entrar. Falou que por enquanto não estava entrando. A parte médica que não deixou ela entrar, com certeza. Agora, o que eu estava vendo é que só entram lá artigos que foram revisados por médicos de vários hospitais americanos. Não, o que eles fizeram? Eles criaram uma API e linkaram direto no PubMed. Então, tudo que é atualizado no PubMed automaticamente sai ali. Conta o que é o PubMed. O PubMed é o Google da ciência. O último artigo que saiu agora vai estar lá no PubMed indexado. Do ratinho. Só as revistas muito bem vistas, que são indexadas, que fazem parte desse marketplace, aí seria esse PubMed. Onde você quiser procurar alguma coisa decente, os artigos científicos, tá lá no PubMed. E aí eles indexaram, mas eles também têm uma curadoria de médicos dos principais hospitais. Tem curadoria de médicos, tem. E eu uso muito a Open Evidence. Porque eu queria... Por que eu acabei uso muito? Quando eu fiz a de oncologia, a OncoIA lá... Isso é outro assunto. Eu comecei a usar a outra plataforma. Aí eu deixei a OncoIA de um lado e falei, pra que eu vou ficar mexendo aqui? Eu já tenho uma muito melhor sendo feita e sendo útil. Então eles são bons, assim, esses caras. É muito bom. É muito bom. E acabou o fácil, livro há muito tempo já, né? Mas nós médicos usamos um site, não é um site, sei lá, um programa. Acabou o livro há muito tempo. Na medicina, acabou o livro há muito tempo. Muito tempo. Porque você publica um livro hoje na medicina, amanhã ele já não vale nada. Ele já está desatualizado, se você colocar conteúdo. Ou é uma ciência de verdades transitórias a medicina. Então, é igual marketing, desculpa a comparação. Mas então, livro dura pouco, a não ser livros, sei lá, de semiologia, fisiologia. Essas coisas que são Ciências que mudam básicas, também, né? Muito, mas o ponto é que você quer estar atualizado, tem um site que chama UpToDate. Esse é o suprassumo da medicina. Caro, tem alguns hospitais que dão, mas ele custa caro por mês, assim, por médico, por ano. Mas se quer estar atualizado, é lá. Lá tem uma curadoria de médicos. Meu ex-chefe americano cuida da parte de câncer, tumores oncológicos, ele revisava, dá um baita trabalho, saiu artigo, eles vão colocando e tal, mas muito manual. Não tem IA. Não tem IA. Não existe IA. Quando eu venho para a Open Evidence, a IA consegue me ajudar a filtrar. Eu tenho certeza que eles quebraram o UpToDate agora com isso. E é de graça. De graça? Porque... Só para o Brasil.
lá nos Estados Unidos parece que não é de graça. Tem que pagar. O que eu vi... Países pobres, né? Gente, assim, ó, a gente não está aqui Low preocupado income. só com acertar tudo, né? A gente está preocupado lógico. em trazer as discussões. Lógico. E o que eu vi é que eles tiveram investimento de grandes fundos americanos e que eles já são unicórnio, já estão valendo mais do que $1 bilhão. E a fonte de receita deles são as indústrias farmacêuticas. Então, a ideia da inteligência artificial, quando você faz uma pesquisa, ela te traz o resultado e te traz um anúncio da indústria que tem aquele remédio. E eles hoje têm muito mais indústria querendo anunciar do que perguntas para poder fazer anúncio. Então, tem uma fila de farmacêuticas esperando para poder aparecer com seus anúncios lá. Por isso, ele está de graça, porque a fonte de receita vem dos anúncios das farmacêuticas. Não sei se nos Estados Unidos eles começaram a cobrar, mas até a última vez que eu vi, era essa a lógica do negócio. Eu nunca nem vi anúncio de indústria. Acho que para o Brasil lá, eles não estão mandando, mas nos Estados Unidos é assim. Não, eles colocam que países pobres eles estão liberando. Mas o que tem de patrocínio lá no site são os jornais médicos. Porque nos Estados Unidos a publicidade da indústria farmacêutica não tem uma regra que a gente tem no Brasil, por exemplo. Um avião chegou, tá vendendo, anunciando na televisão. Remédio. Tome tal quimioterápico. No Waze aparecia. No Waze, no Uber, você vai pedir, aparece. Lá, eles não é assim, pelo menos a publicidade que eu vejo não... Mais livre. Não cita nome comercial, não tem... Estão discretos ainda. Eles estão testando, mas é esse o principal modelo da fonte de receita que eu vi. Bom, então... O que nós falamos aqui até agora? Nós falamos de um lado o OncoSeq, que é um exame que ajuda a identificar precocemente. Assim como tem uma porrada de exame que faz coisas parecidas já. Tem exame, só que o que é diferente do OncoSeq? O OncoSeq ele é capaz de detectar mais de 14 tumores. Mas existe um que é para câncer de cólon específico, para câncer de intestino, que está bem testado, porque as pessoas estão tentando, tá até tendo um estudo agora vendo se valeria a pena, se seria substituto da colonoscopia. Acho que não, mas acho que vai ter um complementar, né? Algo que complemente. Mas acho que tem bastante coisas relacionadas a esse tipo de inteligência artificial quando a gente fala de machine learning, né? Que foi treinada uma inteligência artificial própria, né? Personalizada. Diferente, para não fazer uma mistura do que é inteligência artificial, que é o ChatGPT, por exemplo. Né? Agora, a pergunta provocativa, eu vou começar pela doutora Indianara de novo aqui, é o seguinte. Esse tanto de IA vai substituir o médico? Não, imagina. Nossa, é uma ferramenta mais para a gente. E para o paciente também, né? Então, os pacientes já chegam com mais... argumentos mais responsáveis pela sua saúde. Depois do Dr. Google, agora temos o Dr. GPT. Nossa, chegam sabendo muito mais coisa. E eu acho que talvez um pouco mais confiável as informações também, né? Mas tudo vai depender de como você pergunta. Então tem que aprender um pouquinho também. Mas eu uso super para muitas. Nós vamos ter outros episódios para contar um pouco disso daí. De como está usando. E aí? Eu acho que vai. Você acha que vai? Acho que vai substituir o médico. Lógico que não todos, mas vai existir só 2 tipos de médicos. Os que estão sem emprego e os que trabalham com IA. Só. Porque não tem como fazer medicina sem inteligência artificial. Hoje. O comentário é como a gente viveu até agora, né? Hoje eu já acho que é impossível. Hoje. Imagina daqui pouco tempo. ChatGPT está falando que tem o quê? 1 ano? 30 de novembro de 22. Vai fazer 3 anos agora. Não, que tá muito... Não, que foi lançado, né? Que tá todo mundo falando bastante no Brasil. Há 1 ano ele no Brasil. Mas assim, ele não fez 3 anos ainda. É a tecnologia de maior adoção na história. Velocidade. Né? De velocidade de adoção na história. É um absurdo e as pessoas ainda estão aprendendo a usar. Então, eu entendo, né, que
acho que não vai substituir o médico, mas realmente acho que Mas vai substituir. um médico sem IA... Você tem 10 médicos. Para que você vai ter 10 se você com 5 consegue fazer o trabalho? É que eu continuo achando em todas as áreas, pelo menos o que eu vejo da inteligência artificial até agora, que as respostas estão ali, mas o diferencial vão ser os profissionais que conseguem fazer as perguntas certas. Sim, mas com essa quantidade de médico que tem hoje, não sabem fazer perguntas certas. Então nós não estamos falando de substituir médico, nós estamos falando de substituir médico... Não, mas se você não tivesse a inteligência artificial, você não tem opção. Você tem que conviver com aquilo mesmo, com o nível que tem. Com inteligência artificial, a barra sobe. Perde-se um monte de médico. É certo isso. Isso na China está acontecendo. Hospitais inteiros de inteligência artificial perderam um monte de... Lógico. Agora, eu concordo com você. O bom médico, o cara que sabe lidar com inteligência artificial, e o colega que sabe se conectar com o ser humano... que era o outro lado que eu ia falar. E aí, acho que esse vai ter espaço, lógico. Vai selecionar, então, melhor, né? Os médicos. Ele vai ter que se adaptar. É uma seleção natural, vai ter que se adaptar. E eu acho que não vai ser tão complexa, porque como é uma geração jovem que está crescendo, esses estudantes, etc., estão vendo isso acontecer, eles vão aprendendo também. Vai virar pouco tempo atrás não tinha internet, não tinha Google. A gente discutia se usar a internet, né? A mesma discussão que a gente está fazendo agora. Mas os mais velhinhos igual a gente tem que se adaptar, né? Porque senão nós estamos ferrados. Sem dúvida. Tem que... E isso que a Indianara falou de paciente, isso eu gosto também. Os pacientes estão chegando muito ChatGPT. Muito. Eu pessoalmente gosto, porque facilita meu trabalho até. Oncologia demora para você explicar. Tem toda uma... Quando o paciente chega cheio de dúvidas, já com os questionamentos, facilita muito. Facilita muito o atendimento. A conexão com o paciente, inclusive. É uma boa... Tem gente que odeia, né? Tem médico que não gosta, eu acho, mas eu acho que... Eu já ouvi muito médico reclamando que o paciente chega achando que já sabe tudo e que... Mas isso é bom também, às vezes. Eu adoro, porque é o que eu faço hoje. Eu falo, a pessoa que me procura tem que saber pelo menos o que ela quer. Então, se ela já vem, eu gosto disso, já vi isso, aquilo. Então, tem questionamentos e perguntas que vão fazer sentido, que eu vou conseguir trabalhar com ela, ajustar os medicamentos, fitoterápicos, as coisas com ela. Então, pessoa de cru, que não sabe nada, também comer. Então, fica mais difícil. O trabalho é muito maior. E legal, Maurício, que o chat... Tem pacientes que falam uma coisa pra mim e eu falo, não, é bem isso, tal. E, não, mas o ChatGPT disse. Eu falei, o ChatGPT tá errado. Não é possível, doutor. Pacientes amigos, né? Mas eu viro a minha tela e uso o meu ChatGPT e faço a mesma pergunta do jeito que deve ser feita. A resposta é diferente. Porque o meu ChatGPT me conhece. Já está treinado. Ele está treinado. Ele sabe que eu sou médico. Ele já não tem aquela... Eu sei que quem não é médico tem uma advertência embaixo, né? Procure um médico, faça, não sei o quê. O meu não parece isso. Ele sabe que eu sou médico. Ele vai me dando informação. Eu tenho um treinado, que é um board de oncologistas, que eu discuto todos os meus casos ali. Eu te mostrei. Eu copio o prontuário, colo ali, discuto, cada um dá opinião, boto para brigar as IAs. Vamos fazer o seguinte. Eu acho que o de hoje aqui nós estamos estourando tempo. A gente mais ou menos mostrou como é que a gente vai discutir isso. E a gente vai gerando essas discussões nos próximos capítulos, né? Então a gente tem que falar da ressonância de corpo inteiro com IA, que a gente citou aqui, mas não explicou. Sim. Como é que você usa esse board de oncologistas, como é que a doutora Indianara tem aquela metodologia dela de cruzar os exames com a IA para ajudar no diagnóstico e no protocolo que vai ter para os pacientes. E eu vou aqui dando os meus pitacos e vocês que estão assistindo a gente, vai mandando para a gente, né? Vou colocar aqui embaixo um Instagram meu, Dr. Rafael, Dr. Indianara, podem mandar perguntas que a gente vai fazendo uma curadoria, vai trazendo para os nossos episódios e vai tirando as dúvidas de vocês. O nosso objetivo aqui não é uma conversa científica,
nós estamos aqui tentando ajudar pessoas como eu, que são completamente leigas, mas que eu tenho a sorte de estar com essa turma toda hora conversando, a entender como é que a gente pode achar médicos que vão nos ajudar com IA, tecnologias, exames, tudo isso com o objetivo da gente poder viver mais e melhor. E é isso que a gente quer fazer aqui. Doutor Rafael, últimas palavras do dia de hoje. É isso, eu acho... tem muita coisa para conversar. E muita, só o começo mesmo. E semana que vem, se a gente sentar aqui, já vai ter surgido mais 2, 3 IAs novas, e mudou mais alguma coisa. É complexo mesmo. É bom que isso aqui vai ajudar a gente a manter atualizado e correr atrás. Correr atrás. Doutor Indianara. É isso aí, acho que é bem isso. Eu tô um pouco mais preocupado em correr atrás aqui, que vocês dois são muito experts. Isso não é verdade, porque toda vez que eu vou me consultar com ela, e eu consulto muito, ela está sempre usando IA na tela, está sempre usando um monte de informação, toda vez ela me provoca com coisa nova, ela só está tímida ainda com a câmera, e eu e o Rafael estamos com mais cara de pau de estar falando aqui. Obrigado, pessoal, até o próximo Vida em Código IA. Espero que vocês gostem e acompanhem a gente.